Olá pessoal, aqui é Alexandre Castro. Hoje nós vamos fazer a análise de alguns pares para a semana do dia 23/3 de 2015. Pares que nós vamos analisar a probabilidade de direção do preço. Lembrando que as entradas são no setup que nós estudamos no curso, okay? Reduzindo assim o risco, melhorando aí a relação risco-ganho. Vamos iniciar então a nossa análise para a semana do dia 23/3 de 2015, iniciando pelo ouro. O ouro mantém a expectativa de alta. Gráfico mensal, nós temos o preço batendo, o preço testou esse nível de suporte. E gráfico diário, o preço mostrou aí uma reação nessa zona, nessa região. Okay? Nós temos um alvo aí a ser cumprido, que eu tracei aqui, buscando as zonas de resistência aí da retração de Fibo, okay? Que coincide com esses topos do passado. Então nós temos um alvo interessante aí para que o preço alcance. Okay? Temos aí praticamente 5.000 pontos que dá para a gente estar trabalhando aí na ponta compradora. Os últimos dias já mostrou a entrada de força compradora. Euro-dólar. Euro-dólar mantém também expectativa de alta. Semana passada nós falamos de um possível repique aí, da forte tendência. Nós temos o gráfico e o preço numa forte tendência de baixa. E a expectativa era de um repique. Nós tínhamos aí uma divergência entre o preço e o oscilador. O preço reagiu realmente, houve aí uma entrada de força compradora, testou os níveis de resistência, que nada mais é do que os pontos de retrações aqui de Fibonacci, eu acabei traçando, e convergia com esse nível de suporte do passado, onde o preço testou também a LTB, a resistência dessa LTB. Então nós temos aqui um ponto de convergência por três fatores importantes, retração de Fibo, linha, um nível, uma zona de suporte que do passado e agora se tornou uma resistência, e a resistência da LTB. Mantenho a expectativa, gráfico de 4 horas aí montando um pivô, mantenho a expectativa de alta, lembrando que esse nível, essa zona continua sendo um ponto importante de resistência. O SDCAD também mantém expectativa no movimento corretivo de queda, um movimento aí após testar essa zona, essa região de resistência do gráfico semanal. O gráfico diário, o preço já bateu por 2 vezes nessa região, nessa zona, e o preço sentiu, mostrando a entrada dos vendedores. Nós temos esse nível de suporte importante, que o preço tem que romper, mas mantenho aí a expectativa aí do movimento corretivo. Lembrando aqui que nós temos aí um alvo também bem interessante, a LTA primária está bem longe do preço, nós podemos traçar uma secundária, podemos traçar aqui também um Fibo, então gerando aí zonas interessantes aí onde o preço pode vir a alcançar. NZD-USD, o preço testou, fez um teste nessa região, nessa zona de suporte, tá? Coincidindo aí com um número redondo também, 0.72000, então foi um suporte importante que o preço sentiu. No gráfico diário nós vemos essa estrutura, tá? Nós temos uma estrutura aí de um fundo duplo, e também aqui de um padrão harmônico que nós estudamos aí em curso, que são padrões que o preço acaba formando e existe uma grande probabilidade aí de ser respeitado, okay? Quando nós temos o final desses padrões. Então aqui nós temos 61, vai ser um Gartner,
que o final dele é em 786. Okay? Então nós temos um alvo aí interessante por esse padrão maior. E temos também um padrão menor, né, que é formado sempre por 4 pontas, né? Ponta 1, 2, 3, 4, e a última extensão, né, que é a perna CD, que é a extensão onde nós entramos, buscamos aqui um sinal de reversão. E nós temos aqui um outro padrão, 1, 2, 3, 4, né, formando o ponto D. Em 61, que pode ser um Crab, e a sua extensão vai ser em 61, aqui nessa região aqui. Então nós temos esse outro padrão aqui, nós temos uma convergência aqui de padrão, um padrão dentro de outro, um padrão menor dentro de um padrão maior. Vou apagar aqui, vou deixar desenhado. Então nós temos essa zona, essa região de alvo. Aqui vai ser uma zona interessante para a gente estar buscando reversão da tendência. Até lá nós vamos estar buscando setup e entradas na ponta compradora. E mais um par, o áudio SD. Áudio SD, gráfico mensal. Preço testou. Aqui nós podemos colocar o número redondo também. 77000. Então é um nível psicológico aí importante, né, que acabou gerando um suporte. E no passado aí nós tivemos esses níveis em que o preço testou e acabou não tendo força para romper. E nós temos aí dois candles, né, esse é o gráfico diário, o preço mostrando aí indecisão, ou melhor, uma não continuidade da força vendedora nessa região, nessa zona. Então aqui sim podemos ter aí um repique do preço, buscando algum setup aí em período menor para entrar com uma melhor gestão de risco. E gráfico diário, nós temos essa estrutura, né, já mostrando aí força compradora que está entrando nessa região, nessa zona. Vamos estar acompanhando então esses pares com as respectivas aí, probabilidade de movimento. Espero que tenha gostado da análise da semana. Qualquer dúvida, entre em contato.